porque Judas traiu o Mestre. Entendendo os fatos. Judas era um homem íntegro, porém desiludido pela dominação que o Império Romano exercia sobre a Judéia. O povo sofria exploração contínua. Judas acreditava em Jesus e o amava. Acreditava que Jesus realmente era o Filho de Deus. Acreditava em seu poder, em seu amor, em sua compaixão. Porém, acreditava também que se Jesus fosse aprisionado, haveria a oportunidade de liderar uma revolta armada contra os romanos. Fazia tempo que Judas ansiava por isso. E muitos judeus forjavam armas em segredo, se preparando para uma grande rebelião. No pensamento de Judas, como Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, é claro que Deus não deixaria o seu filho sofrer nas mãos dos romanos. E então Deus iria interceder, como fizera outrora, através de Moisés, de Josué, de Davi, quando Deus era conhecido como o Senhor dos Exércitos. Porém, Jesus viera com uma missão específica. A missão de Jesus era ensinar o amor, o perdão, a união, o acolhimento, a paz. Nesta missão não cabia o conflito ou a matança, mas cabia uma outra revolução que acabaria com a lei olho por olho e dente por dente estabelecida por Moisés. E quando, através do beijo de Judas no Mestre, Jesus foi reconhecido pelos soldados no jardim de Getsêmani, a primeira reação foi de Pedro desembainhar a sua espada no afã de tentar salvar seu mestre da prisão. Sim, Pedro possuía uma espada e atacou Malco, servo do sumo sacerdote, que estava junto com os soldados, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou a Pedro, e aqui eu repito, ordenou a Pedro: guarda a tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Tamanho foi o espanto dos discípulos, maior ainda o espanto de Judas. Então o Mestre não iria lutar? Pedro e todos os outros se entristeceram. Judas ficou aterrorizado, em pânico. Não acreditava na negativa do Mestre em se rebelar e colocar Roma e os sumos sacerdotes da época, que eram mercenários da fé, no seu devido lugar. E Judas se perguntava decepcionado: como assim? E não obteve essa resposta do Mestre. E teve que viver com sua traição. Viver? Não suportaria. A dor era infinita. Seria ele o culpado pelos acontecimentos que se sucederam? As chicotadas que rasgavam a pele?
a coroa de espinhos que humilhava, os cravos atravessando a carne para grudar o corpo do Mestre no madeiro da cruz? Não conseguiria viver com esta culpa, muito menos com a ausência do Mestre na sua vida. E ele se enforcou, negando-se a oportunidade do entendimento e de viver a glória do Mestre pela ressurreição. A missão de Jesus, apesar da clareza, até nos dias de hoje é incompreendida ou simplesmente ignorada para justamente se manter sem o devido entendimento. A missão de Jesus, além de pregar o amor absoluto e incondicional entre os seres, quando ele dizia: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam. De pregar a partilha, dizendo: eu vim para que todos tenham a vida e a vida em abundância. De pregar o acolhimento dos excluídos, realizando a cura dos leprosos, do cego, do paralítico, do coxo, da mulher hemorrágica. A missão de Jesus trazia o perdão dos pecados de forma arrebatadora nunca vista até aquele momento. Perdoai 70 vezes 7. Ensinava o compromisso com a retidão de caráter. Vá e não peques mais. Ensinava a conexão, dando às pessoas o merecimento do alcance da própria graça. Dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E o maior ensinamento na missão de Jesus pode estar sendo ignorado até os dias de hoje: o sofrimento na cruz. Ouvimos dizer: Jesus morreu para nos salvar, para nos lavar dos pecados. Nele nos tornamos novas criaturas. Mas a verdade não é simples assim. Jesus morreu pelos erros e equívocos ocorridos na época, quando homens e mulheres de coração endurecido seguiam com suas limitações e sem ter interesse em acreditar no poder do amor que cura. Sofreu e morreu, não por ter feito algo errado, mas porque ao seu redor o mundo era errado. As relações, os conluios, as intenções, todos movidos pela sede ou de poder, ou de vingança. Não, ele não tinha pecado, mas sofreu e morreu, deixando a lição mais importante, a de que dor e sofrimento são para aqueles que não se permitem compreender e vivenciar seus ensinamentos. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O que ele quis dizer? Quis dizer que enquanto a humanidade não colocar em prática os seus ensinamentos, enquanto a humanidade não se despojar da matéria, da ganância, da sede pelo poder que corrompem, destroem e matam, a dor e o sofrimento continuarão
assolando a terra. Os inocentes sofrem pelas ações dos culpados? Sofrem sim. Mas ele disse: o meu reino não é deste mundo, e há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, todas as vítimas deste sistema brutal e disseminador de ódio serão recebidas na pátria espiritual com o mesmo amor que Jesus tentou implantar e por isso foi julgado, condenado e assassinado. Mas as boas almas que o seguiram vibram nesta frequência do amor que ele ensinou e automaticamente por essa energia da pátria espiritual, serão capturadas imediatamente após a separação do corpo e do espírito. No entanto, todos aqueles que levam dentro de si o orgulho e o egoísmo, que caluniam, ferem, roubam, matam, essas almas conhecerão o efeito da própria energia que acumularam ao seu redor, e esta energia está neste lugar onde há choro e ranger de dentes. Embora na hora da morte haja o reconhecimento do erro e o arrependimento, é possível que não dê tempo de passar a vida a limpo. E essas almas inquietas serão capturadas pela energia deste lugar de sofrimento. Rogo que haja discernimento e o real despertar e a real transformação do caráter e do espírito, para resgatar a tempo todos os que até aqui ainda se mantêm perdidos no erro, perdidos no auto-engano. Que todos conheçam a verdade e a verdade nos liberte. Assim é. Paz e bem, amor e luz.